Vamos ler a Bíblia. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1, eu vou ler. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Por uma semana, quarta, quinta, sexta e sábado, por 4 dias eu fiz conferência em Incheon. Fazendo a conferência em Incheon, eu preguei principalmente sobre essa palavra. Essa palavra não partiu de mim, ficou a noite inteira comigo, e por isso hoje também, embora eu tenha falado bastante em Incheon sobre essa palavra, mas eu tenho o coração de querer continuar falando sobre ela para vocês. Por isso eu escolhi essa palavra. Então Jesus Cristo, ele pregou em Cafarnaum. É uma das cidades que está perto do Rio Jordão, Tibéria, Betsaida. Essas cidades estão tudo ao redor do Rio Jordão. E dentre a maior dessas cidades é Cafarnaum. Eu já fui para Cafarnaum. Ainda está ali como Jesus Cristo usou, né? A gente pode ver. Então, ali perto, eu acho que Jesus Cristo estava perto daquela região pregando a palavra, porque ele pregou no sábado. Então, 4 pessoas pegaram esse enfermo e foram para entrar na casa de Jesus, porque encheu a casa, não tinha mais lugar nenhum para ninguém entrar. Mas ele entrar com a maca era completamente difícil, então ele estava lá do lado de fora. Então, não sei onde, não está escrito exatamente na Bíblia, mas uma parte está escrito que ele tirou o telhado, o eirado, e entrou por ele. E quando desceu ele dali, e de repente onde Jesus Cristo estava, foi onde o paralítico desceu. Eu acho que foi o primeiro elevador que foi criado pelo homem, né? E quando Jesus Cristo viu ele, falou: filho, teus pecados estão perdoados. O que está escrito na Bíblia? Vendo-lhes a fé. Na verdade, Jesus Cristo viu a atitude, né? Porque não dá para ver a fé pelos olhos, mas a Bíblia está falando que vendo-lhes a fé, Jesus Cristo viu a fé. E Jesus falou para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele falou isso, os fariseus, escribas, eles começaram a julgar Jesus.
Quem é que pode perdoar pecado senão Jesus? Blasfêmia. Então, vendo isso, o que Jesus Cristo falou? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Em Marcos capítulo 2, no meio de tanta gente, então ele descobriu duas coisas no coração do ser humano. A fé em Jesus Cristo. Se eu for para diante de Jesus Cristo, minha doença vai ser curada. E se ele for para diante de Jesus, ele não vai ser curado, então ele não precisava ir, né? Era só ele voltar para casa. Mas só dele ir, o paralítico, ele tinha fé piamente que Jesus ia curá-lo. Por isso Jesus falou que vendo-lhes a fé. Mas por outro lado, Jesus Cristo também viu aqueles outros que estavam julgando e condenando a Jesus. Quando Deus vê a pessoa alta, baixinha, aprendeu muito, pouco, tem experiência ou não tem. Então, quanto mais, quanto menos. Então, sabendo muito, sabendo pouco, mas o coração do ser humano, Deus mostra através desse coração do ser humano. Então, quando o ser humano se acha bom, eu sou bom, elas podem se expressar dessa forma, mas um método sábio, ele não se expressa desse jeito. Mas aí as pessoas fazem o quê? Elas mostram assim por detrás, né? Todas as pessoas, elas se acham. Mas quando Jesus viu o ser humano, dá para ver dois tipos de corações. Primeiro que fica contra Deus, fica contra Jesus, julga. Um coração de quer ficar contra. Então, tá vendo esse coração? Então, está escrito em João capítulo 11 que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro morto. Ele estava morto, ele estava fedendo. E todo mundo falou o quê? Ele realmente é o Filho de Deus. Como ele vai ressuscitar um morto? Se não tiver com Deus, não dá para fazer isso. Realmente, ele é uma grande pessoa. Mas o sumo sacerdote, naquele momento, o que ele falou? Então, se deixar Jesus Cristo assim, todo mundo vai começar a acreditar nele. E se todo mundo começar a acreditar nele, os romanos vão roubar o nosso país, vão nos destruir. Então, se a gente deixar ele, melhor do que a gente receber maldição, é melhor matar Jesus Cristo. Então, a gente vai poder ter mais paz e vai poder salvar mais pessoas. Então, Satanás colocou esse pensamento no sumo sacerdote. Vendo esse coração de Satanás, então, desde então, Satanás queria colocar um coração de querer destruir a Jesus Cristo. Se a gente deixar Jesus, nosso povo vai morrer, então é melhor matar só um homem do que destruir o nosso povo todo. Então, o sumo sacerdote, ele queria matar. Então, o rei de Israel, ele queria matar Jesus, mas ele tinha que... Então, ele pensava como é melhor matar só Jesus do que o nosso povo todo ser destruído. Então, é melhor só matar ele. Isso é certo. Isso é pelo nosso povo. Isso é uma coisa grande. Satanás fez com que todas as pessoas ficassem contra Deus. Ele colocou esse coração, fica contra Jesus, mentir, perseguir, mas mesmo assim, você é bonzinho, você faz bem, você é bom, você é inteligente. Se não for você, quem é que vai poder fazer esse trabalho? Então, Satanás está fazendo, ele faz surgir esse coração. Então, dentro do nosso coração, tem dois tipos de corações.
O coração de seguir a Jesus, confiar em Jesus, depender de Jesus, estabelecer a Jesus. Tem esse coração e tem coração de ficar contra Jesus, ficar rebelde, ficar contra, reclamar. Então tem esses dois corações. Então para esse coração ficar dentro de nós, Satanás, ele nos engana e ele nos arrasta. Hoje em dia existe o voice phishing. Então diz que muitas pessoas já foram trapaceadas por causa disso. Uma vez eu escutei na rua sobre esse voice phishing. Aí eu pensei, nossa, quem é que vai cair que nem um tolo nessa história? Mas o ser humano é mais tolo do que ele pensa. Nossa, porque eles armam uma cilada perfeita. Eu também. Eu já falei pra vocês quando eu quase caí, né, nessa cilada. Mas todas as pessoas caem. Por quê? Porque Satanás faz com que as pessoas caiam. Então, tem dois corações. O coração de confiar em Jesus e o coração de julgar a Jesus. Esses dois corações estão vivos dentro de nós e trabalhando. Tem pessoas que julgam a Jesus, tem coração que julga a igreja que eu tô correto. Então ele é muito correto. O que Jesus falou o que o sumo sacerdote falou? Ah, se souberem que Jesus Cristo ressuscitou o morto, então todo mundo vai acreditar nele. Aí eu acho que os romanos vão vir, vão destruir todo o nosso povo. Então é melhor matar ele primeiro e salvar o nosso povo. Então, quando eu vejo, é melhor matar Jesus, porque isso é cuidar do nosso país, isso é cuidar das vidas. Quando Satanás colocou esse coração no sumo sacerdote, Satanás utilizou todos os seus métodos para matar Jesus Cristo. Mas ele era muito mal, mas ele pensou que ele era bonzinho, ele pensou que estava vivendo pelo povo, que estava fazendo algo pelo povo. Ele estava ficando contra o povo de Israel. E naquele tempo, Satanás, ele faz a gente ficar contra Deus. Ele nos engana. Eu estou fazendo bem, eu estou cumprindo bem a vontade de Deus. Satanás faz a gente ter esse coração. Satanás, ele é muito mais sábio e mais inteligente que a gente, por isso a gente não percebe que está sendo enganada por ele. Essa vez, fazendo a conferência, então a gente tem um coração muito quente quanto à salvação. Quando eu era criança, eu frequentava a igreja e o meu pastor falava que todo mundo era pecador, todos os diáconos também, os anciãos. E quando eu era criança também, eu sofria muito por causa do pecado. Mas aqui tem dois corações. Escutem bem. Jesus falou: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus falou que o pai é agricultor, que Deus é agricultor. Eu também posso falar como Jesus: meu pai é o agricultor. Meu pai, ele era agricultor. Ele plantava amendoim, melão, melancia, e também acelga e nabo. Meu pai, ele fazia plantações. Meu pai, ele fazia plantação. E como é que ele plantava? Ele colocava semente de acelga, nabo. Não, não é assim. O campo,
Se você deixar o campo assim, ele enche de erva daninha. Principalmente no interior. Por mais que você mate a erva daninha, então ele continuamente surge. Então, quando você. Aqui, o apelido é onde está a toalha, né? Porque quando a mulher que trabalha no campo, ela usa a toalha na cabeça, daí ela vai, corta essas ervas daninhas e depois ela já logo cresce e pergunta: cadê a toalha? Cadê a toalha? Então, tem vários tipos de coisas que atrapalham a plantação. Então, então tem uma planta que você planta. Então, quando vem o sol e seca toda essa terra, todo esse broto morre. Então, porque entra ar no meio dessa plantação, aí seca tudo. E quando seca ali aquela terra, planta ali. Então Deus está falando que o nosso coração é um campo. Em 1962 eu recebi a salvação. Antes de eu receber a salvação, eu não sabia bem disso. Porque Deus me fez passar por essa dificuldade, me deu esse sofrimento, me deu essa angústia. Mas, naquele tempo, nada que eu fizesse dava certo. E por último, eu tinha um tio no Japão. Então era impossível ganhar visto, né, no Japão naquele tempo. E meu tio queria me levar lá pro Japão. Porque meu tio casou de novo no Japão. E meu tio, o meu primo, ele era muito jovem, então meu tio queria me levar para trabalhar lá. Naquele tempo eu também estudei bastante japonês. Eu falava japonês, eu aprendi bastante japonês. Mas quando eu escutei, então, se anda de barco, ele fica a noite, então aquele barqueiro, ele fica a noite inteira no barco. E aí perguntam, né, onde você tá? Eu tô no Japão, então sobe lá na montanha logo. Porque você desce depois fingindo que tava na montanha, né? Porque assim você não vai ser pego. E aí eles desceram em Masan. Eles estavam fingindo, falando japonês, mas quando viram, tinha tinha um painel em coreano. Olha, tá escrito. Oh, tá escrito em coreano. Olha, aqui também tem uma Yama. Ah, você fala coreano? Ah, eu falo. Ah, então. Aí quando viram, era uma cidade da Coreia, Masan. Aí quando foram lá foram lá pro barqueiro e perguntaram quem é, né, que pediu. Ah, é o sobrinho que pediu o barco emprestado, né? Então todos os caminhos para eu ir para o Japão tava sendo tudo destruído, né? Até antes de eu receber a salvação, eu era sujo, mau, imundo. Oksu, somente aceite essa palavra. Amém, eu acredito. Eu não estava conseguindo viver desse jeito. Ontem eu conversei um pouco com uma jovem senhora. As pessoas todas sabem o evangelho pela teoria.
Mas isso não combina com o meu coração, as pessoas falam isso. Elas estão diante da destruição. Como elas podem falar isso? Realmente não faz sentido o que elas falam. Então, as pessoas nascem como descendentes de Adão. E o filho de Adão e Eva, Caim, matou Abel. E continuamente eles fizeram a Torre de Babel. E vindo aos homens, em Efésios capítulo 2, está escrito... nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. A gente rejeita a voz de Deus. A gente segue a cobiça da carne, a vontade da carne e dos pensamentos. Satanás, porque ele nos deixou completamente aptos a receber destruição, a gente não tem coração de aceitar o evangelho, fica contra, julga, rejeita. A gente só faz esse tipo de trabalho. Por isso, quando a gente lê o livro de Marcos, capítulo 2, o que a gente pode perceber? Muitas pessoas aqui julgam Jesus, ficam contra Jesus. Mas ali tinham pessoas que estavam aceitando a palavra de Jesus. Principalmente o enfermo havia 38 anos. O enfermo havia 38 anos. Aceita a palavra de Jesus. Não foi assim que Deus fez. O enfermo havia 38 anos. Ele fez o coração dele ficar de ponta cabeça. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu acredito bem em Deus. Eu não sei se ele teve esse tipo de coração. Mas quando ele ficou com a doença de 38 anos, por 38 anos, ele se esforçou para ser curado da doença, mas a mãe morreu, o pai partiu, os irmãos foram embora. Agora, ele estava numa posição miserável de não poder se mover. E ele estava ali no tanque de Betesda, e ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia entrar no tanque. E ele só estava ali de uma forma miserável. E para esse enfermo, Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, era para ele se levantar e andar. Mas quando ele via, com certeza ele não podia levantar e andar. Mas para que ele pudesse levantar e andar, assim como você pegar a plantação e botar de cabeça para baixo, Satanás coloca um coração arrogante: eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou bonzinho, eu sou verdadeiro, eu sou bom. Ele estabelece bem o meu coração. Então, qualquer coisa que as pessoas dizem, eu não quero aceitar, eu quero seguir a minha cobiça, a minha vontade, o meu desejo. Mesmo tendo um pensamento diferente, por mais que eu teime, mas porque Deus amou o ser humano, Deus deu doença, fez com que fracassasse nos negócios, deu dificuldade. E quando a gente vê sofrimento, tristeza, é verdade que é assim. Mas através dessas coisas, Deus abaixa o nosso coração. E assim como esse enfermo, assim como o paralítico, assim como a enferma há 38 anos, assim como a mulher samaritana, não é porque combina com o meu coração. É diferente, mas Deus está transformando o meu coração para ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Então, mesmo a gente estando dentro da palavra, se o nosso coração estiver alto, arrogante, se eu realmente me tornar uma pessoa correta, então eu vou me tornar como os fariseus. Fica julgando, blasfêmia, até parece, aí fica desprezando e fica contra.
Porque eu me torno numa pessoa que eu faço o que eu quero. Eu jamais posso aceitar o que Jesus Cristo fala, então eu só julgo. Servindo a Deus, acreditando em Deus. Quando a gente entra profundamente na palavra de Deus, eu sou sujo, mau, imundo. Eu sou uma pessoa que somente posso receber destruição. O irmão Kim Gi-song, ele falou o quê? Ele foi para o presídio. Quando ele foi... ele foi para palestra de reabilitação, né? No começo, tem pessoas... Quando pergunta, por que você veio? Aí ele pegava e destruía... Essa pessoa pegava e destruía tudo. E os colegas recebiam treinamento. Então, se tivesse alguém que conhecia, chutava a pessoa, pisava na pessoa. Então, se você fazia um sinal que conhecia aquela pessoa, então eles destruíam, né, com essa pessoa. Então, aquele sofrimento, aquela dor. Então, toda noite tinha coisas que tinha que decorar. Tinha um caderno para decorar. O pastor Kim Gi-song falou o quê? Não importa se você é inteligente ou burro. Não existe ninguém que tenha decorado todo aquele livro a noite inteira. Porque eles ficavam chutando a noite inteira pela pessoa. Ele estava no presídio. E depois de 1 ano e 7 meses ele foi para um presídio normal. Quando ele foi para esse presídio normal, era mais confortável do que o próprio quarto dele. E o importante, o incrível, eles falavam, eu vim de tal reabilitação. E ficavam se achando por causa disso. Na verdade, nós temos que receber maldição, destruição. Nós somos pessoas que deveríamos ir para o inferno, para o fogo eterno. Mas meu coração fica arrogante. Por isso, eu não quero pregar por Deus, eu quero viver conforme a minha carne, conforme a minha vontade. As pessoas, de uma forma muito rápida, estão fluindo para esse caminho. Por isso, Jesus morreu por mim na cruz. Isso é uma história antiga, já não tem mais importância. Eu quero seguir a minha cobiça, eu quero viver melhor, eu quero viver pela minha carne. Com esses corações, Satanás ele começa a preencher o nosso coração com esse tipo de coração. Depois que eu recebi a salvação, eu fiquei muito grato diante de Deus. Naquele tempo, no mês de maio de 1962, depois que eu fui rejeitado de entrar no exército, num teste, Deus pela primeira vez mostrou a minha pessoa. Quão inútil você é. Quão errado você é. Quão mal você é. E no mês de outubro eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Naquele tempo, eu tinha que coração? Depois que o pastor Kim Gi-song saiu da prisão, ele tinha certeza que ele voltaria para a prisão. Então ele me mandou uma carta. Ele veio para a igreja de Rambado, onde eu estava. Tinha um quarto vazio e eu falei para ele ficar naquele quarto, naquele tempo. Eu não lembro direito, mas o pastor Kim Gi-song falou que por 1 ano ele fez a faxina do banheiro sozinho. Todo dia de manhã ele pegava e limpava todos os dias as latrinas e também arrumava todas as lixeiras. Ele falou que aquela época foi a mais feliz na vida dele. Aquela latrina, a privada, e quando ele limpou, quando ele via aquela latrina ficando branquinha, ele falou que ficava tão feliz.
E todo o lixo da igreja, ele que organizava. A igreja tinha trabalhos difíceis e ele que fez por um ano. E ele ficou tão feliz depois de um ano que ele saiu da prisão. Ele falou que naquele tempo os irmãos da nossa igreja pareciam como anjo. A igreja que tem os anjos de Deus, o banheiro que eles usam, o corredor que eles andam, a cadeira que eles sentam. Ele fazendo isso, ele ficou tão feliz. Por isso, Deus, se Ele fizer o trabalho de abaixar o nosso coração, a gente na palestra, a gente fala assim, as pessoas que elas exportam $10.000 por mês. Se o desejo dela era $6, $7.000, então ela fica muito feliz. Mas a pessoa que exporta 10 mil, mas se subir a cobiça dela para 20, $30.000, então essa pessoa, ela começa a reclamar, murmurar de tudo. Falou que as pessoas se transformam desse jeito. Por isso, Satanás, dentro das suas vidas, ele fica continuamente colocando cobiças. Então, quando você faz alguma coisa de errado, você esquece na hora, mas aquilo que você fez bem, viu, eu fiz bem, eu sou inteligente. Ah, se eu correr, eu tirei primeiro lugar, eu corro bem, tirei primeiro lugar, eu estudo bem. Então, pensam assim. Quando eu estava na escola dominical, um professor da escola dominical falou que ele comprou um casaco novo um dia. Ele comprou um casaco novo, ele estava andando no inferno, bem frio. E ele viu um mendigo na rua, tremendo de frio. E ele tirou aquele casaco, ele cobriu o mendigo e saiu correndo. Quando eu escutei isso, nossa, era tão bom de se escutar. Eu não tinha um casaco pra cobrir o mendigo, porque eu não tinha nem casaco pra mim. Mas um dia, eu abri a minha carteira, tinha uma nota novinha que era o dinheiro emergencial. Eu queria fazer isso e tinha um mendigo. Aí eu peguei esse dinheiro, joguei pro mendigo e saí correndo. Eu não precisava sair correndo, né? Mas é que foi tão bonito quando eu escutei a história do meu professor. Eu nunca me esqueci disso. Pra ficar como uma pessoa boazinha, eu dei uma nota novinha. Depois que eu dei uma nota novinha, eu esqueço das 10 mil, 1 milhão de sujeiras que eu tenho, que eu sou. Ah, eu sou bom, eu sou inteligente. Então, pessoal, se eu me tornar uma pessoa inteligente e sábia, fazer faxina na igreja é uma coisa muito difícil para mim. Fazer faxina na igreja, fazer isso, tudo se torna difícil. Eu quero fazer o que eu quero. Por isso, porque Deus ama o nosso espírito, por nós, Ele dá sofrimento, dá angústia, dá dificuldade. Há um tempo atrás, o pai da irmã Moon, ele faleceu. Quando ele faleceu, ele me procurou no escritório há um tempo atrás, antes de falecer. E ele falou para mim, pastor, eu recebi a sentença de morte do câncer maligno. Mas esse pai dessa irmã Wu, ele era muito ele tinha que fazer quimioterapia. Mas aí um dia a esposa dele morreu.
Então a esposa do irmão Wu, ela era o Deus dele, ela era tudo para ele. Aí ele veio para mim e falou: pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Eu tô com câncer e eu vou morrer. E a minha esposa foi antes de mim. Pastor, eu não consigo nem fazer um miojo para mim. Aí eu falei, não é difícil, é só colocar uma água, é só colocar o miojo, depois colocar o tempero e pronto. E se não der certo, aí se ainda tiver duro, cozinha de novo. Eu queria ensinar ele desse jeito. Mas quando eu escutei aquilo, eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Se a mãe dela tivesse viva, da irmã Wu, tivesse viva, ele ia só confiar na esposa dele. Deus destruiu completamente o coração dele para baixo. E naquele dia ele recebeu a salvação. E depois que ele recebeu a salvação, realmente de uma forma muito feliz, de uma forma muito pacífica, ele se foi. Porque Deus amou muito a ele. Quando Deus tirou a esposa que ele tanto amava, por que Deus é tão cruel? Por que ele é tão mau? Eu já tô triste de ficar com câncer, mas ele até tirou minha esposa. Como tem um Deus assim? Então era assim que ele tinha que reclamar? Mas o pai da irmã Wu abaixou o coração dela. Quando eu vi as pessoas recebendo salvação, elas não recebem salvação assim do nada. Eu vi muitas pessoas recebendo a salvação assim. Há um tempo atrás, o irmão Park Chung também, ele morreu. Ele estava com câncer e ele podia simplesmente morrer. Mas Deus, através da irmã Jo, fez ele receber a salvação lá na China, fez experimentar a Deus. Quando a gente pensa, irmão, ele é tão jovem, por que ele foi primeiro? A gente tem essa chateação, né? Mas antes de Deus levar esse irmão, fez ele receber salvação, fez ele depender de Deus. Ele podia viver mais uns 30 anos e depois morrer. É triste. Mas Deus amou a ele, Deus o abençoou. Então, antes de eu receber salvação, Deus me deu dificuldade, deu sofrimento. Ele abaixa o nosso coração, isso é muito gratificante. As pessoas que não sabem bem a vida espiritual, elas têm que passar pela dificuldade. Faz com que fique com o coração alto e Deus dá dificuldade. E depois que recebe graça de novo, eleva o coração. Então, as pessoas que têm uma vida espiritual, elas têm medo de ficar com o coração alto. E as pessoas espirituais, mesmo não se tornando paralítico, mesmo não se tornando no enfermeiro de 38 anos, mesmo não falindo no negócio, mesmo não tendo dificuldade, mesmo tudo dando certo, Deus ele tá procurando um coração humilde. Por isso, pessoal, então agora, como um agricultor, ele tá arando a terra. Dentro do nosso coração, se não for Jesus, se a gente tiver o coração de amar o mundo, porque o nosso coração está cheio disso,
O nosso coração fica egoísta, eu quero seguir a cobiça da minha carne, do meu desejo, então eu somente posso seguir o caminho da destruição. Deus fica muito agradecido, fica muito feliz de poder salvar as pessoas. Quando meu irmão recebeu a salvação, quando a minha irmã recebeu a salvação, quando minha outra irmã recebeu a salvação, quando meu outro irmão recebeu a salvação, quando meu tio recebeu a salvação, quando meu pai recebeu a salvação. Quando eu penso em cada um deles, exatamente, Deus amou o meu pai, fez com que ele pudesse quebrar o coração, deu dificuldade. O meu tio também, Deus amou o meu tio, deu dificuldade para ele. E depois que abaixou bem o coração, deu a salvação. Eu já falei várias vezes para vocês, no Japão eu tinha um tio, agora ele já faz 5 anos que ele faleceu. Foi muito gratificante o meu tio ter recebido salvação. Meu tio, ele tinha uma religião japonesa. Ele morava em Hiroshima. Por isso, dentro da casa dele tinha um altar para esse Deus dele. Quando meu irmão morreu lá no Japão, meu tio foi de avião. E ele falou que se você acreditar nesse Deus, o espírito dele vai... a carne dele vai ficar brilhando, vai ficar limpa, mas vai estragar igual, né? O meu tio estava assim, então dentro do meu coração eu tive muita dificuldade, porque ele queria acreditar nessa outra religião, né? E quando eu ia... Então, quando eu ia pro Japão, meu tio ficava muito feliz. Mas quando eu encontrava meus primos, eu abria a Bíblia e começava a pregar para eles. Meu tio odiava isso. Ele só ficava fumando. Mas aí, quando eu levava alguns livros para eles, ele falava que ia ler e ele não deixava ele embrulhava e escondia para os filhos não verem. Mas quando meu tio faleceu, ele faleceu com 93 anos. Ele estava bem saudável. Ele estava com câncer. Aqui na nuca, né? Tinha um câncer na nuca. E aí ele foi internado no hospital. O médico falou que tinha que fazer essa cirurgia. Porque... esse câncer estava tapando aqui essa parte, parecia como um palito de dente. Falou que se mexesse ia morrer na hora. Aí o médico queria fazer cirurgia nele, mas ele falou que não ia fazer cirurgia. Eu tô velho, é melhor eu morrer, é assim. Eu não vou fazer cirurgia nada. Então o senhor vai morrer, tá? Então eu vou morrer, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Então o médico falou, então sai do hospital. Ah, então tá, eu vou sair. Então, você pode morrer no carro indo embora. Tá, então vou morrer. Aí ele foi pra casa. Ele viveu por 1 ano. Por esse 1 ano, Deus abaixou o coração desse meu tio. Toda manhã ele ficava decorando aquela oração dele. E quando ele orava, ele ficava feliz, parecia que ele ia para o céu. Mas quando veio a morte, ele sempre ficava falando, eu não sei quando vai morrer, não sei quando vai morrer. Então, o meu tio, ele viveu com a morte por 1 ano no coração dele. Sempre diante da morte. E quando ele estava morrendo, essa religião não conseguia dar fé no coração dele. Ele começou a ter desconfiança. E um dia, começou a ser destruído aquilo que ele acreditava. E o que era em vão? Ele estava diante da morte agora. Ele vai morrer.
Mas essa religião não estava dando fé no coração dele, então ele estava ficando inseguro. Se Deus não tivesse feito isso, então como é que ele ia receber salvação? Aí um dia, o meu tio, quando a minha tia viu, ele estava indo lá para debaixo da cama. Todos aqueles livros que eu tinha dado para os filhos não verem, escondeu debaixo da cama. E dentre esses livros tinha O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E estava escrito em japonês. Por uma semana, direto, ele ficou lendo só esse livro. Aí um dia, o meu tio, derramando lágrimas, falou: isso é a verdade. Isso que meu sobrinho acredita, isso é a verdade. Jesus Cristo levou meus pecados. O meu sobrinho está correto. Ele é uma grande pessoa, meu sobrinho. Ele estava chorando. E a minha tia falou, e ele falou para minha tia: você, querida, vem aqui, leia esse livro também. E foi assim que ele recebeu a salvação. E depois de um mês, ele foi para os braços do Senhor. Então, o meu tio, a minha tia, os meus primos, os meus irmãos. Deus, se Ele nos abençoar, nos salvar. Mas Satanás, ele fica colocando o pensamento para eu viver do jeito que eu quero. Ele enche meu coração com esse tipo de pensamento. As pessoas pegaram esse paralítico e levaram para diante de Jesus Cristo. Esse paralítico, ele estava sofrendo por vários dias e o coração dele ficou completamente baixo. Se eu tiver fortemente vívido dentro do meu coração, se eu tiver me governando conforme meu pensamento, meu método, eu vou viver conforme o meu desejo. Mas se Deus dentro do meu coração, Ele quer plantar Jesus Cristo, e eu faço o trabalho de rejeitar, de expulsar Jesus Cristo do meu coração, mas porque Deus nos ama, Ele faz o trabalho contínuo de nos abaixar, E o enfermeiro havia 38 anos, uma mulher surpreendida em adultério, o cego, o paralítico. Desfaleceu todo o coração dele. E o coração de acreditar nele mesmo foi completamente destruído. Muitas pessoas se juntar dinheiro, se comprar um carro bom, se tiver uma casa boa. Por causa desse coração, o coração fica arrogante. Por isso não consegue aceitar a palavra de Deus. Por isso, há muitas pessoas que estão seguindo a sua cobiça e a sua teimosia. As pessoas sábias, elas abaixam o coração como o paralítico. As pessoas sábias não precisam se tornar num paralítico para baixar o coração, mas porque Deus nos ama, Ele faz a gente ficar com paralisia, faz a gente ser pego no adultério, faz a gente passar por esse lado medonho. E aquele coração de arrogância, ele abaixa. E assim Deus pode se tornar no meu dono. As pessoas que não pensam assim, as pessoas que ainda confiam em si mesmas, elas querem fazer o que elas querem. Abaixar a cabeça diante da palavra de Deus, ou ficar humilde, não conseguem fazer isso. Deus não pode trabalhar dentro dessa pessoa.
Em Marcos capítulo 2, aparece 2 tipos de corações. O paralítico, aquelas 4 pessoas que estavam levando ele, e Jesus Cristo viu a fé deles. Mas para os escribas, eles estavam julgando e perseguindo a Jesus. Hoje nós temos 2 tipos de corações. O coração que Deus nos dá. Eu jogo fora toda a minha justiça. E aceitando o coração de Jesus Cristo, eu recebo graça e bênção. Esse coração, Deus nos dá. Por isso, quando os ministros vêm, no começo parece que eu sou inteligente, que eu sou sábio. E as pessoas abaixam o seu coração. Então, qualquer problema que se encontre, Deus abaixa o coração e elas podem ver Deus trabalhando dentro delas. Amados irmãos e irmãs, Satanás estabelece os seus corações, mas pelo contrário, Deus abaixa o seu coração. E se você não abaixar mesmo assim como o paralítico, ele te dá dificuldade para você abaixar o coração. Se você tiver dificuldade, não pensa somente em sair dessa dificuldade. Deus quer abaixar o meu coração. Então eu tenho que humilhar o meu coração. Eu tenho que jogar fora o meu coração. Eu tenho que aceitar o coração de Jesus Cristo. Se vocês abaixarem o seu coração, se a palavra de Deus tomar lugar no seu coração, desde então, vocês vão poder viver uma vida abençoada. E vocês vão poder experimentar o trabalho de Deus. Mas se você ficar com o coração alto, eu espero que vocês saibam que Deus continuamente dá dificuldade para abaixar o seu coração. Tem alguém que está sofrendo aqui? Tem alguém que tem um coração difícil? Deus está querendo me abaixar. Deus quer trabalhar em mim. Ele quer abaixar o meu coração. Por isso, abaixem o seu coração. E que vocês se tornem pessoas que recebam essa humildade de Deus. Até aqui.